22, se você achou. Nós estamos expondo já esse texto há um tempo. Enquanto a gente estava fora, o Ramiro continuou pregando, né? E em Lucas ele foi mais rápido que em Romanos. Lucas capítulo 22, é um texto curto, versículo 31 até o 34, fala um pouco sobre o aviso que Jesus dá a Pedro. Lucas 22, 31 até o 34. Ok? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou, até o 34. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, pedimos a Deus que a Tua palavra realmente preencha e penetre em nossos corações, para que possamos ser transformados por ela por completo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto bastante discutido, é um texto simples, né? A gente já conhece bastante ele. É um texto em que Jesus está avisando para Pedro que Pedro o negaria 3 vezes. No entanto, é um texto bastante conhecido, bastante discutido, porque lá em Mateus 26, 31 a 35, em Marcos 14 e em João 13, que são textos paralelos a esses, né? Os mesmos textos, o mesmo texto está escrito aqui, está escrito nesses outros evangelhos. Existem algumas mudanças em cada um, que a gente não vai discutir muito aqui. Por exemplo, o mais discutido, né, é que o texto de Marcos, ele é o único que diz que o galo ele cantará 2 vezes. Enquanto, na verdade, esse texto de Lucas, de Mateus e de João diz que o galo vai cantar 1 vez apenas. Então é apenas um detalhe diferente do Evangelho de Marcos. Enquanto Marcos diz que o galo vai cantar 2 vezes, os outros textos dizem que o galo cantará 1 só vez. E o texto de João também diz, né, ele muda ali a palavra, diz que jamais o galo cantará. Então, ou seja, antes ele cantar, ele vai negar. E aí o galo de fato canta. Mas é uma discussão que são meros detalhes, né? Mas a resposta para isso que a gente encontra é que provavelmente Marcos quis adicionar esse detalhe mais preciso do que os outros textos. Um outro detalhe é que provavelmente essa situação aconteceu talvez 2 ou 3 vezes. Esse diálogo de Jesus com Pedro possivelmente aconteceu durante ali a ceia do Senhor, talvez 2 ou 3 vezes, e não somente uma, devido aos outros detalhes também que a gente vê lá em Mateus, lá em Marcos, lá em João e aqui em Lucas também. São detalhes diferentes, parece que as situações são diferentes. Essa situação específica de Lucas parece que é mais uma conversa pessoal com Pedro, em que ele repete o que ele já tinha dito, que Pedro o negaria 3 vezes. Então, enquanto os outros textos parecem que é algo mais ali na ceia, com todos ali reunidos. Mas o mais interessante daqui, que a gente precisa prestar atenção, é que Jesus ele está prestes a ser morto, prestes a entrar ali em seu período, né, o período final, que é da sua morte. Devemos lembrar que esses são
esse é o último dia aqui das 7 semanas, dos 7 dias, né, da última semana de Jesus. Esse já é o último dia onde Jesus, né, a gente pode colocar que Jesus não dorme mais, porque ele está ali logo à noite, já para a ceia. Da ceia ele ora, e depois da sua oração no Monte das Oliveiras, ele já é então capturado e já levado até a prisão, e depois ao Sinédrio, e depois à cruz. Então é esse período final da tribulação de Jesus, onde o seu coração já estava bastante atribulado. Quero te fazer uma pergunta então. Você já cantou alguma música que fale, né, e você já cantou assim bem alegre, bem feliz e bem saltitante, com convicção, dizendo assim: eu nunca vou abandonar Jesus? Já cantou alguma música assim? Bastante, né? Tem bastante por aí. Não tem nada de errado com essas músicas. A gente canta música assim, e tudo bem. Ou eu sempre seguirei para o resto da minha vida. Eu nunca negarei a Jesus. A gente canta músicas assim, né? A gente acabou de cantar que a gente vai tomar a nossa cruz. Então, a gente canta músicas como essa, mas muitas vezes a gente não para pensar naquilo que nós de fato estamos cantando. Logo no dia seguinte, muitas vezes a gente canta músicas como essa, e logo no dia seguinte ou logo depois de cantar isso, a gente já peca, a gente já abandona Jesus, a gente já nega a Jesus. Se alguém nos pergunta na rua se a gente é cristão, a gente nega, né? Muitas vezes, poxa, não vou falar para a pessoa que eu sou cristão, né? Eu vou falar porque eu vou na igreja e tal, mas eu sou cristão e sigo a Jesus. Talvez seja difícil, ou seja na internet, ou seja em qualquer lugar. E aí você canta muitas vezes ou diz isso para Jesus, mas logo em seguida parece que você já volta a pecar, você já volta a negar a Jesus, tanto falando e tanto principalmente com os seus atos. E aí você sente muitas vezes que não há mais perdão para você. Poxa, Jesus, eu cantei, acabei de cantar sobre isso, acabei de falar que eu nunca vou negar o Senhor, e aí pequei, abandonei o Senhor, e agora será que vai ter perdão para mim? Será que o Senhor vai me perdoar? A palavra de Deus nesse texto, esse pequeno texto, parece não fazer muito sentido muitas vezes, vai nos ensinar, a palavra de Deus vai nos ensinar que apesar de muitas vezes nós sermos tentados e negarmos a Jesus com o nosso pecado, Ele intercede em oração. Jesus intercede em oração para que a nossa fé seja restaurada e fortalecida. Nós veremos um detalhe nesse texto que muitas vezes a gente passa despercebido, que é o como Jesus avisa Pedro. O detalhe aqui não está em que Pedro negou Jesus, mas o detalhe desse texto aqui é que antes, poucas horas antes, Jesus disse o que iria acontecer. Jesus disse o que Pedro iria fazer. Mas esse alerta não é somente um alerta dizendo, olha, vai acontecer isso. Mas a intenção de Jesus, o que Jesus quer mostrar e provar para Pedro. Primeiro então, versículo 31, ele fala sobre um pedido de Satanás. Olha o que esse texto diz, versículo 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Olha que texto. Talvez você nunca prestou muita atenção ao que diz aqui. O primeiro detalhe desse versículo é essa repetição de Jesus. Já chegou para colocar aqui, ninguém tem filho aqui, né? A não ser o João. Acho que é isso, né? O Anderson também, acho. Mas já chegou para o seu filho, ou para a sua esposa, ou para o seu marido, e aí chegou para ela e falou assim, Priscila, Priscila. Se você falar uma vez, Priscila, já é uma coisa. Agora repetir 2 vezes,
E colocar o sobrenome ainda, né? Priscila Lima de Souza Gonçalves. Aí o negócio já fica mais feio, né? Mas muitas vezes é o contrário, né? Samuel Gonçalves. Se é só Mor ou alguma coisa assim, tudo bem. Mas quando é Samuel Gonçalves, o negócio é feio. O que Jesus está querendo colocar aqui, né? Esse Simão era uma forma, ao mesmo tempo, carinhosa de falar com Simão, de falar com Pedro, mas ao mesmo tempo de chamar a atenção dele. Olha, o que eu vou falar isso aqui é muito sério. Não é somente algo simplesmente que você vai ouvir, mas algo muito sério. Jesus faz isso também com Marta, lá em Lucas 10, e também em Lucas 13, ele faz isso com Jerusalém. Jerusalém. Então diz o texto que Jerusalém estava perdida e tudo mais. Então esse Simão é um detalhe importante nesse texto. E o que ele faz então? O que ele chama a atenção de Pedro? Ele diz: olha, Satanás pediu vocês, os discípulos, para peneirá-los com trigo. Pediu para quem? É estranho isso, não é? Como assim Satanás pediu? Não é meio esquisito isso? O que isso significa? Lembra da história de Jó? O que acontece com Jó? O que Satanás faz? Quem já leu Jó? Está lembrando lá no capítulo 1? O que Satanás faz? Alguém lembra? Pede para tirar a vida dele. E aí o que Deus faz? Ele responde: olha, você pode tirar tudo dele, mas não pode tirar a sua vida. Tira a doença, tira os filhos, tira os seus servos, tira a sua riqueza, mas não tira a sua vida. Satanás aqui está fazendo exatamente a mesma coisa. Indo até Deus, indo provavelmente até o trono de Deus e pedindo para Deus: Deus, deixa eu peneirar a vida dos seus discípulos. E vamos ver se eles vão te seguir mesmo. É a mesma ideia aqui. Você está dizendo aí que os seus discípulos vão te seguir até a morte? Tá, deixa eu peneirá-los, deixa eu agitá-los. A ideia de peneira aqui é uma ilustração lá de Amós 9:9, que é a ideia de agitar a pessoa, peneirar a pessoa, para ver se ela realmente vai continuar sendo fiel, continuar sendo seguidor de Jesus ou não. Então, o que Satanás está pedindo aqui é: deixa eu agitar, deixa eu levar uma perseguição, deixa eu influenciar a mente desses discípulos, para ver se eles vão continuar te seguindo, se eles vão continuar sendo seus discípulos, seus apóstolos, fiéis ao Senhor ou não. Isso é a prova, irmãos, a primeira prova, que Satanás precisa pedir permissão de Deus para tentar os discípulos de Jesus. Então, quando Satanás nos tenta, a gente tem que saber disso. Ele tenta com a permissão de Deus. Nada foge do controle de Deus. Para os cristãos, todas as tentações que nós recebemos são com a permissão de Deus. Deus permite que essas coisas aconteçam. E Satanás diariamente pede: Deus, deixa eu tentar a Tari dessa maneira, deixa eu tentar o João desse jeito. E Deus: tudo bem, só não tira a vida, só não comete algum mal, mas tenta. Então é a permissão de Deus. Satanás faz tudo também para que Jesus desista de ir até a cruz nesse momento. Ele entra em Judas para trair Jesus. Ele dispersa todos os discípulos, como é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então todos os discípulos fogem dali, saem de Jerusalém. Ele faz com que Pedro negue Jesus 3 vezes, enquanto ele estava ali no pátio. Então, nesse último momento da cruz,
Jesus não estava somente sofrendo o caminho da morte, mas também o abandono de todos os seus discípulos. Nós devemos lembrar também que Satanás ele não é onisciente, não sabe de todas as coisas, ele sabe coisas pontuais, mas não é que nem Deus que sabe tudo que vai acontecer. Então, ele não sabia que Pedro negaria Jesus, mas ele começa a influenciar a cabeça de Pedro para que Pedro negue a Jesus. Então ele começa a colocar ali, de alguma maneira, na mente de Pedro, peneirando ele como trigo, como diz o texto, para que ele negue a Jesus. O que Satanás faz em nossas vidas, irmãos, é tentar também nos peneirar como trigo. Ele faz de tudo para que a gente abandone, para que a gente negue a Cristo. Ele nos seduz diariamente para que a gente o deixe por causa de nossos pecados. Já que nós somos cristãos, já que nós somos salvos eternamente, a única coisa que Satanás pode fazer contra nós é isso: é influenciar a nossa vida para que a gente deixe de glorificar ao Senhor. Qual que é a resposta então de Jesus diante disso? Diante desse pedido de Satanás? Parece que, de fato, Deus permite que haja uma peneira. Mas olha a resposta de Jesus no versículo 32. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O que é interessante aqui é que Jesus não diz: olha, mas eu impedi Satanás de peneirar, mas eu não permiti que Satanás os peneirasse. O que Jesus diz? Eu orei, eu roguei a Deus por vocês. Então ele quis te peneirar, mas eu orei, eu intercedi por você. Apesar de futuramente Pedro então negar Jesus 3 vezes, a sua fé, Jesus está colocando, a sua fé, ela não vai desfalecer, ou seja, não vai chegar ao fim. O que Pedro fez, e aqui irá fazer, de fato é algo terrível. Mas Jesus está dizendo: a sua fé, ela vai permanecer, ainda que você me negue, mas a sua fé não vai chegar ao fim, e ela vai ser restaurada. E essa palavra é muito importante aqui. Então, por isso, a futura restauração de Pedro aqui também é importante, porque vamos imaginar o seguinte, Pedro, aonde estava nesse momento? Quando ele foi para negar Jesus, mais tarde a gente vai ver aonde Pedro estava. Estava no pátio. Enquanto Jesus estava ali sofrendo, Pedro estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Ele estava ali, perto de Jesus. Então ainda a gente pode dar um crédito para Pedro, porque ele ainda foi até lá. Mas e os outros discípulos? Aonde estavam? Fugiram. Então quem foi pior aqui? Pedro ou os outros discípulos? Quem fez pior aqui? Pedro ou os outros discípulos? Parece que é os outros discípulos. Eles abandonaram a Jesus completamente, enquanto Pedro ainda estava lá. Então o que significa? Jesus está dizendo: olha, a sua fé, a sua restauração vai fortalecer outros irmãos, os outros discípulos. Por quê? Você vai me negar 3 vezes, mas eu vou te restaurar, e eu vou te perdoar. Os outros discípulos vão ver que você foi perdoado, e também vão acreditar que eu posso perdoar qualquer pecado. Os outros discípulos talvez olhassem ali para Pedro e falassem: poxa, se Jesus perdoou uma pessoa que o negou 3 vezes, bom, então acredito que ele também irá
me perdoar. Então eu acredito que Ele também irá me perdoar. Então, o que nós devemos, que deve nos fortalecer também todos os dias, é acreditar nisso. Que o propósito de Deus inicial, nessa negação de Pedro, era fortalecer, restaurar a sua fé e fortalecer a sua fé, para que os discípulos pudessem olhar para essa situação, se sentir também fortalecidos, e nós também pudéssemos olhar para essa situação, que é o que nós iremos ver lá no versículo 54, e também nos sentir fortalecidos por isso. O mais interessante do texto é que o próprio Jesus, Ele ora por nós. A gente já viu lá em Romanos que o Espírito Santo intercede por nós, e Jesus também intercede por nós. E como que Ele intercede? Ele diz em sua oração sacerdotal, lá em João 17, versículo 15, Jesus ora: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. A oração de Jesus para nós, irmãos, é essa. Jesus ora para Deus Pai sempre isso: eu não rogo para que Samuel seja tirado do mundo, mas eu rogo para que o Senhor proteja o Samuel do maligno. Proteja de acontecer, ser totalmente tentado e perder a sua fé. Nós seremos tentados, Satanás quer nos peneirar cada dia, todos os dias, e nos tentar, mas Deus, a oração de Jesus aqui é que Deus nos proteja do maligno. Ou seja, nós vamos continuar sendo tentados a abandonar Jesus todos os dias, mas o pedido aqui é para que nós sejamos protegidos, para que a nossa fé não desfaleça. E quando nós voltarmos também para Deus, nós caímos em tentação, ao voltar para Deus, Jesus nos perdoa, Jesus nos restaura, Jesus fortalece a nossa fé, para que nós também possamos fortalecer a fé de outros irmãos. Diante disso, então, qual a resposta de Pedro? A resposta de Pedro, versículo 33, é: eu não vou te negar. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Meio ousado aqui, né? Como eu falei, muitas vezes a gente canta isso, né? Não, estou pronto para ir até o fim com Jesus, até a morte. Quando a gente pega revistas, né, como a revista do Portas Abertas, que tem a lista aqui da igreja perseguida também, a gente pega esses relatos, né, e muitas vezes eu, quando era adolescente, sempre tive o desejo de ser missionário. Eu falava para Deus: não, Deus, eu quero ir para a China, eu quero ir para onde o Senhor quiser, para morrer pelo Senhor. Muitas vezes eu disse isso, mas na primeira crise, na primeira tentação, já caía, já começava a pensar: poxa, será mesmo que eu iria para a China para morrer pelo Senhor? Para um país perseguido, para morrer para o Senhor? Pedro, talvez, ele já sabia, né? Jesus já disse isso inúmeras vezes, que o seguir era também o levar para a morte. Ele já sabia que a consequência de seguir a Jesus era a morte. Ele teria que morrer por Jesus. Mas apesar de ele ter dito isso com tanta convicção, não disse isso com fé. Então parece aqui que Pedro ele disse com uma convicção, ao ponto de que lá em Mateus 26, né, o texto paralelo a esse, os discípulos, os outros discípulos também falaram a mesma coisa. Então Pedro está dizendo aqui, né? Olha, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e a morte. Os discípulos ouviram isso e falaram assim: eu não vou te abandonar. Mas Jesus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que é o nosso coração. Irmão João, alguma coisa? Os discípulos do Senhor Jesus Cristo acreditou em Jesus
ou depois que ele morreu, ressuscitou da coisa na ressurreição do Senhor, ou ele já estava na Legal. Vocês acreditavam em Jesus antes ou depois, né? Isso é uma boa pergunta. A história do Pedro, ele acreditou em Jesus foi depois da ressurreição do nosso Senhor. Porque morreu. Legal. A gente vai ver justamente essa palavrinha aqui que Jesus ele aborda aí no versículo 31. A palavra converter. A gente vai falar sobre essa palavra converter aí no final. Já eu respondo essa pergunta aí. Mas muitas vezes, irmãos, na primeira oportunidade, a gente fala para Deus, eu nunca vou abandonar, mas na primeira oportunidade, muitas vezes a gente peca, a gente comete os mesmos pecados que nós falamos que a gente não cometeria. Por que isso acontece? Porque o nosso coração, ele é corrupto. Não precisa abrir, mas Jeremias 17, 9, 10 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Nós devemos saber, irmãos, que Deus sabe de todas as coisas. Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o que está dentro. Não adianta nós fugirmos disso. Não adianta nós falarmos de boca para fora, pois Deus, Ele sabe muito bem o que nós falamos em nosso coração. Então talvez a gente está todos os dias aqui como Pedro. Então Deus, eu vou até a morte com o Senhor. Mas como que estão as nossas atitudes diárias? Na primeira oportunidade de servir a Jesus, a gente já não quer servir. Não, eu vou até a China para pregar o Evangelho. Aí nosso vizinho começa a falar um pouco da sua vida, oportunidade ali de evangelizar, e a gente já, irmão, Deus abençoe a sua vida, e já sai. E não, a primeira perseguição, o primeiro vizinho ou parente que é contra nós seguirmos a Cristo, a gente já começa a nos desviarmos do foco. Qual então é a resposta de Jesus para isso? A conclusão de Jesus. Versículo 34, ele diz o seguinte: respondeu Pedro, eu lhe digo, Pedro, que antes... Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Essa expressão, antes que o galo cante, também poderia ser uma forma poética da expressão antes do amanhecer. Então, a gente conhece, né, que o galo geralmente canta logo que começa a amanhecer. E a ideia aqui é que Pedro passaria a noite toda ali no pátio, a noite toda, até que antes do amanhecer, no primeiro soar, no primeiro galo cantando, antes disso, Pedro negaria 3 vezes. Então seria durante a noite ali. Então significa que Pedro e os outros também não eram convertidos até esse momento aí? A gente vai ver daqui a pouco sobre isso. Eu já vou falar. Então, alguns dizem, né, que esse antes que o galo cante, na verdade era uma trombeta que soava ali pela manhã, mas a gente não tem indício sobre isso. Então, se você ver na internet, é bastante famoso aí, gente falando que na verdade esse galo era um tipo de trombeta que era tocado, mas na realidade, né, não tem nenhum indício bíblico sobre isso. É bem provável mesmo que seja um galo mesmo que cantou assim que amanheceu, provando também que Jesus, né, que Deus controla também os animais. Então, o que Jesus quer provar aqui é que Ele sabe quem vai negar ou não. Jesus conhece o nosso coração, Ele sabe que Pedro iria o trair, e isso era uma das coisas também que Jesus sentiu ali na cruz. Já não é difícil, pensa comigo aqui, já não é difícil ser abandonado pelos seus próprios amigos? É difícil isso, né? Mesmo a amizade que você tinha, de repente, se rompeu aqui. Jesus está indo para a cruz, e aquelas pessoas que acabaram de falar, olha, eu vou te seguir até o fim,
Daqui a pouco a gente vai ver que eles simplesmente abandonaram. No entanto, depois ali de caminharem 3 anos com Jesus, fazerem uma amizade todos os dias, estarem ali com Jesus, logo o abandonaram. Jesus também sentiu essa dor do abandono. Então a gente pode dizer isso, né? Que Jesus, ele com certeza sabe o que é se sentir abandonado. Porque o maior sofrimento ali de Jesus na cruz não foi o abandono dos seus amigos, dos seus discípulos, não foram também os pregos na cruz, mas o maior sofrimento foi o abandono do próprio Deus. Deus Pai o abandonou, jogou a sua ira sobre Jesus. E ele disse na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Todos abandonaram Jesus na véspera de sua morte. Todos nós negamos também Jesus com as nossas vidas. No entanto, é justamente isso a maior prova de amor de Jesus sobre nós. Mesmo todos abandonando, negando, crucificando Jesus, ele ainda pede para Deus: perdoa-os porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus pede para que sejamos perdoados, Jesus pede para que sejamos restaurados, Jesus pede para que a nossa fé não desfaleça, Jesus pede para que a gente possa fortalecer também outros irmãos, Jesus pede para que a gente se converta. Então, respondendo essa dúvida dos irmãos, né? Lá no versículo 31 diz: e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. A palavra aqui, né, essa conversão, no nosso entendimento muitas vezes agora Pedro, ele se converteu, então agora ele virou cristão. No entanto, essa palavra converter, ela pode significar restaurar. Então não é que Pedro não era convertido, mas possivelmente ele foi então convertido no sentido de restaurado, de volta a Deus. Negou Jesus 3 vezes. Isso foi de fato um grande pecado. Mas essa conversão é de volta ao Senhor. No entanto, a gente pode entender também, e acho que esse é o questionamento do João, né? Que a conversão, ela se dá em crer que Jesus, ele morreu e ressuscitou. Então, é possível, né, que esses discípulos de Jesus, eles tinham uma prévia da fé. Eles sabiam quem era Jesus, que Jesus era Deus. Isso foi revelando com o tempo que Jesus era o Messias, mas eles só podiam acreditar verdadeiramente que Jesus era o Messias quando Jesus de fato morreu e ressuscitou. Então é bem possível que essa palavra converter aqui também seja: olha Pedro, quando você realmente entender quem eu sou, quando você realmente entender o porquê eu morri, o porquê eu ressuscitei, a sua fé vai fortalecer a fé de outros irmãos. Porque até aqui, né, e Pedro está bem convicto disso, que logo, né, anteriormente a gente viu esse texto, Pedro diz: olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, mas logo em seguida ele diz: olha, não vou deixar você morrer. Então peraí, Pedro não acreditava até aquele momento que Jesus deveria morrer e ressuscitar. E o que nos converte é acreditar na morte e ressurreição de Jesus. Então eles tinham uma prévia da fé, provavelmente, mas a fé se concretizou de fato depois disso acontecer. Como as pessoas eram salvas antes da morte de Jesus? Acreditando que Jesus é o Cordeiro que deveria morrer e pagar pelos nossos pecados. Como que as pessoas são salvas depois da morte e ressurreição de Jesus? Acreditando que Jesus morreu e ressuscitou. Então esses discípulos de Jesus, eles tiveram as duas coisas. Provavelmente alguns ali tiveram a fé no Cordeiro, como Natanael, que desde o começo
diz, né? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Lá no começo ele já diz isso. Então já tinha uma prévia, já acreditava que esse Jesus era o Messias, mas eles só foram entender verdadeiramente depois. Assim como os discípulos de Emaús também. Jesus, a caminho ali de Emaús, conversa com eles, e eles, sem entender o porquê, né, de tudo aquilo, Jesus explica, desde o Antigo Testamento, desde Moisés, desde a lei, por que essas coisas de fato aconteceram. E aí sim, eles se convertem verdadeiramente. Mas quando acontece a conversão ou não, é só Deus que sabe. É só Deus que sabe. Então Pedro era convertido? Talvez. Ou talvez ele tinha uma prévia da fé, então finalmente ele se converteu depois da ressurreição de Jesus. Mas uma coisa importante é que depois, né, lá em Atos, eles recebem o Espírito Santo. E essa também é uma prova da conversão deles. E aí depois disso, Pedro poderia dizer que ele iria para a prisão e iria para a morte. O que foi que aconteceu com a vida de Pedro? Ele foi para a prisão, ele foi para a morte. Então, aqui, nesse momento, apesar de ele ser convicto, apesar de ter falado, era sem fé. Mas depois em sua vida, depois de ser restaurado, de fato, ele foi para a prisão, muitas vezes, e de fato, ele foi para a morte por Jesus. Quero tirar algumas conclusões então, já encerrando esse momento. Ainda que a gente negue Jesus muitas vezes por causa dos nossos pecados, muitas vezes no dia a gente nega Jesus, a gente esquece de Jesus, sempre haverá perdão. Isso é muito importante. Sempre haverá possibilidade de perdão. A gente tem que acreditar nisso. Ah, mas meu pecado é muito grande, mas a cruz é maior. Inúmeras vezes nós diremos a Jesus que nós nunca mais vamos abandonar. Não, agora eu nunca mais vou abandonar. Que eu nunca mais vou pecar. Que eu nunca mais vou deixar de ler a palavra. Que eu nunca mais vou deixar de orar. Muitas vezes a gente vai dizer isso. Mas o que nós devemos realmente dizer é com o nosso coração. Realmente ir transformando o nosso coração para que essas verdades sejam, para que essas palavras realmente sejam verdades. Jesus é o mais interessado também em restaurar as nossas vidas. Não somente orou por Pedro, não somente orou pelos discípulos, ele ora por nós e nos concede também perdão através da cruz. E ao invés também de ficarmos prometendo a Jesus que a gente nunca vai o abandonar, nós devemos crer, assim como o texto que a gente tem lido para as crianças aqui no projeto, o que Deus diz para nós: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Está lá em Hebreus 13, 5. Então, ao invés da gente ficar falando isso para Deus, Deus, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, nós devemos ter fé de que Deus, se nós de fato fomos salvos, de que Deus nunca vai nos deixar, de que Deus nunca vai nos abandonar. E por isso nós devemos ter essa confiança. Amém? Possamos crer nessas verdades e essa semana também nos motivar a tomarmos algumas decisões em nossas vidas. Então dizer para Deus: Deus, eu não quero mais pecar nessa área, me ajuda a não pecar, mas também acreditando que Deus quer nos restaurar, quer nos ajudar, que Jesus ora e intercede por nós para nos ajudar também na luta contra os nossos pecados. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, por esse texto tão maravilhoso. Obrigado por esses detalhes tão ricos da Tua Palavra. Nos proteja, ó Pai, do maligno. Pedimos que o Senhor não nos tire do mundo, para que nós possamos permanecer aqui como luz em meio a este mundo tenebroso. Pedimos, ó Pai, para que
as nossas promessas não sejam promessas vazias, que ao invés de ficar falando de boca para fora, que possamos transformar o nosso coração, para que o nosso coração diga o que nós devemos cumprir, que o nosso coração diga para não pecarmos mais, transforme as nossas vontades, os nossos desejos, para não abandonarmos. Ó Pai, te peço que o Senhor nos ajude dia após dia a não negar o Senhor com nossas palavras e com nossas atitudes. Nos ajude, ó Pai, a permanecermos firmes. Nos ajude, ó Deus, a permanecermos inabaláveis com o Senhor. E quando nós pecarmos, possamos também acreditar na restauração. Possamos também acreditar que o Senhor quer nos converter, que o Senhor quer nos restaurar para seguirmos ao Senhor, para permanecermos amigos do Senhor. Ó Pai, te peço que o Senhor transforme os nossos desejos, o nosso caráter. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.